eu vou ensinar para vocês a como pintar essa toalha de lavabro rosa com botões. Hoje nós vamos falar sobre chita, chitinha ou chitão. Aguardem! O projeto de hoje é reciclar lâmpada. Não saiam daí! Eu sou Lucimar, facilitadora da Selga, e hoje eu vim mostrar um trabalho para vocês. A minha aula é toda quinta-feira. A gente tem, nesse dia de quinta-feira, nós temos um horário que inicia de 8 às 10h30 e assim sucessivamente, de 2h20 nós temos uma turma. Então você pode se encaixar no horário que melhor para você servir. E nós estamos esperando vocês aqui. E hoje eu trouxe uma técnica para vocês de pintura à mão livre, nessa toalha. Nós vamos fazer essas rosinhas, são rosinhas do campo. Nós vamos aprender a fazer botãozinho, vamos aprender a fazer um fundo porcelanizado e os miosotes. E fazer uma toalha de lavabo bem chique. Antes de iniciar, acompanhe a lista de material. Para você pintar essa toalha de lavabo, vai precisar de tinta de tecido nas cores verde oliva, verde glacial, siena, sépia, vermelho queimado e clareador. Os pincéis que nós usamos é o pincel Condor 462, o filete 402 e o pincel Condor Cabo Amarelo 12. Se você não tem habilidade de fazer o seu desenho à mão livre, você pode adquirir um risco, botar o carbono embaixo, botar o risco em cima. Se você quiser também aproveitar várias vezes aquele desenho, é só você colocar um plástico por cima e usar uma caneta sem a carga, uma caneta vazia, para você te dar condição de você riscar o seu desenho e sair bem perfeito para você visualizar o que você desenhou. Aqui nós vamos desenhar a mão livre. Nós vamos fazendo a florzinha do campo. Aí nós vamos montando. Nós vamos fazer aqui uns arabescos. Uns botãozinhos, que às vezes as pessoas acham que o botão é o mais difícil, né? Que tem para fazer. Vamos acrescentar umas folhinhas. Hoje nós vamos fazer bastante botãozinho para quem tem dúvida em fazer um botãozinho. E assim o nosso risco está pronto, nós vamos iniciar a nossa pintura. Nós vamos usar o clareador, vamos usar o verde glacial para dar um tom bem suave na pintura, fazer o fundinho. Nós vamos fazer o fundinho, encostar bem pertinho do desenho, movimento circular. E bem perto do desenho, nós vamos fazer o movimento circular até acabar a tinta, a carga do pincel. Não é em volta do desenho todo, mas assim, nos cantinhos. Não precisa ficar aquele desenho redondo, aquela bola todo pintado, o fundo. Nós vamos fazer o fundo quebradinho. Embaixo dessa toalha, nós estamos usando o Eucatex. Nós usamos uma cola permanente, que não é para colar nada não, é só para segurar o tecido, para a gente trabalhar e ele ficar firme. O trabalho fica firme para você fazer esses movimentos e não sair do lugar. Porque muitas vezes você está em casa e você quer fazer alguma coisa, você começa a pintar e o tecido sai andando, porque a gente precisa botar uma pressão. Então, aqui foi usado um Eucatex. No Eucatex foi passada cola e aí nós colocamos a toalha em cima.
Passando essa cor bem clarinha, que foi esse verde glacial que nós usamos, nós vamos pegar o verde grama e vamos dar uma sombra bem clarinha também. Mas você olhando aqui, você vai observar que tem o claro e tem o escuro. Então a claridade está entrando perto das flores, das pétalas, está mais escuro. Movimento circular, fundindo uma cor na outra, né, para não ficar parada, as duas juntas. Agora, com o verde oliva, nós vamos fazer os arabescos. Puxando os cabinhos dos botões. O pincel vai e tem que deixar ele deslizar, sem pressão. Não precisa colocar pressão no pincel. Uma dica que eu vou dar para vocês, que esse tecido aqui é como se fosse uma etamine, né? É aquela barra de toalha furadinha que também dá para bordar. Então, quando a gente vai pintar um tecido desse, a gente evita usar muito clareador. A gente pode usar o clareador, mas tem que ser uma proporção bem pequena, porque o clareador ele expande nesse tecido. E assim, o nosso desenho já tá ficando bonitinho. Agora nós vamos iniciar a pintura das nossas florzinhas. Então nós vamos passar um pouquinho de clareador. Uma coisa assim que é uma dica também, é você sempre manter o seu pincel assim, ó, em pé. Não usar como caneta, naquela posição de escrever. O pincel assim, você segurar o pincel sempre assim. Porque dá uma visão para quem está trabalhando. Você consegue ver tudo que você está fazendo e você evita de fazer os contornos e sair do lugar do desenho. Agora nós vamos fazer, ó, a curvatura do miolinho. Nós vamos puxar toda essa carga de tinta até o começo das pétalas. Olha que simples, ó. Isso aqui, ó, tem que ser feito isso. Fazer o círculo do miolo e subir. Porque no final ele dá um acabamento
bonito, fica todo certinho, todo coberto. Um desenho simples, bonitinho, para enfeitar o banheiro. Esse desenho aqui também você pode fazer no que você quiser, até mesmo numa fronha, que você queira dar de presente. Nós usamos essa cor aqui, foi o vermelho queimado. A gente pode reforçar, dar mais uma camadinha, ó. Agora não precisa seguir até em cima, escurecer mais a parte de baixo. E em torno dela nós vamos daqui de cima, ó, até o meio. Aí encontra lá onde eu iniciei, eu começo de novo até o meio. Se eu quero fazer um pedacinho da minha florzinha, porque essa flor, a pétala dela é muito delicada. Aí se ela deu uma dobrinha, aí eu faço essa dobrinha desse jeito. Encosto o pincel e viro para o lado. Vou usar o pincel 00, filete. Vou dar um contornozinho aqui, ó, para ela ficar mais delicadinha. Vamos fazer a outra florzinha, passar o clareador. Lembrar sempre que essa pétala aqui, ela está por baixo, por isso que nós fizemos essa flor primeiro, porque a que está por baixo a gente faz primeiro, para dar um bom acabamento. O círculo. Puxa de um lado para o outro, aí dá uma certinha. Agora nós vamos iniciar o miolo. Devido a gente ter colocado a tinta, né, circular, ficou redondinho. Aí agora em cima desses, um pouquinho acima da tinta, do vermelho, a gente vai colocar o branco. Porque essa parte aqui, ela tá mais alta, então tem mais luz. Nós vamos usar o siena natural. Essa tinta agora, ela é mais colocada, né?
Até agora a gente estava deslizando o pincel, agora nós estamos colocando para ele ficar mais grossinho. E vamos dar um acabamentozinho. Vamos usar o pincel fininho, fazer o pólen. Também faz o miolinho ficar mais solto. Quando a gente vai fazer o miolo, a gente tem que observar que direção que tá, né? A flor. Porque se eu coloco essa parte branca pra cá, pra baixo, onde eu coloquei o escuro, a flor fica caída. Como eu coloquei o branco pra cima e o escureci embaixo, ela fica com mais... dando a intenção de que tá mais pro lado de cima. Agora aqui, eu vou colocar a tinta aqui, ó, o branco, ó, pra você ver. Vamos colocar uma olhando uma flor em direção pro lado de cima e outra pro lado de baixo. Aí agora a gente coloca a claridade aqui. É só apertar o pincel. Outra dica também que você tem que observar sempre, quando você vai pintar, sua tinta nunca pode estar dura, ressequida, né? Ela tem que estar molinha para você poder conseguir dar os efeitos. Observou? Uma flor virada para cá, uma flor virada para cima. Agora nós vamos fazer uns miolinho aqui, bem bonitinho nessa aqui. Nós vamos passar o clareador com a cor da florzinha. Ó. Depois a gente vem com o branco. E o verde para fazer as pétalazinhas que ele tá se abrindo. Vou fazer outro. Nós vamos passar a cor escura. E com pincel filete a gente faz essas folhinhas. Ó, o último botãozinho. E está pronta nossa toalhinha de lavabo. Florzinha do campo, um botãozinho. Hoje você aprendeu a fazer folhinhas. Essas aqui são as folhas mais simples que tem.
Essa florzinha também é uma das mais simples e esse botãozinho. É simples e muito bonita, muito graciosa. Viu como é fácil? Então eu quero te convidar para você vir aqui para a Selga, fazer aula com a gente. Eu estou mostrando esse trabalho para você ver o quanto é fácil pintar. Às vezes a pessoa pensa assim, que eu não sei riscar, não sei desenhar, o que eu vou fazer lá? E ama a pintura e fica escondido, né? Tudo nós aprendemos. A gente ficar no nosso medo, no nosso comodismo, na nossa vida particular quieta, né? Com os nossos medos, nós não crescemos. Mas vem pra cá, vem trabalhar com a gente.